vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquele esfumado lindo, aquele esfumado que vocês olham nas redes sociais e vocês ficam tipo: uau, como é que essa pessoa conseguiu fazer este esfumado? Pois muito bem, eu vou passar 6 dicas básicas das básicas, e eu tenho certeza absoluta que se você pegar o seu material, se você treinar, se você prestar atenção nesse vídeo, você vai sim conseguir fazer um esfumado lindo, que nem aqueles que você costuma ver por aí. Se você gosta de maquiagem, mas é iniciante e tem várias dúvidas, já deixa todas elas aqui embaixo na caixinha de comentários, que daí assim eu trago outros vídeos nesse formato pra vocês. E se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Temos vídeos todas as quartas e domingos às 7 horas da noite. E aí não tratamos somente de maquiagem não, mas também falamos de cabelo, temos vídeos de resenha. Então aproveita pra se inscrever e marca no sininho pra receber a notificação todas as vezes que entrar um vídeo novo. E se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, ela pode ser muito boba, bem simples, mas ela faz toda a diferença. A primeira dica é: você precisa conhecer as áreas do seu olho e o formato dele. As áreas, porque assim vai ficar muito mais fácil quando você ouvir: aplica a sombra no côncavo, aplica a sombra na pálpebra móvel. Então vamos lá. Aqui, essa área que a gente pisca, né, que ela se movimenta, é a pálpebra móvel. Aonde afunda, coloca o dedinho no seu olho. Aqui assim, ó, bem aonde afunda no nosso globo ocular é o côncavo, e acima dele, que é essa área aqui que não se movimenta, é a pálpebra fixa. E aí nós temos o canto externo, assim, falando bem, né, de uma maneira bem simples pra vocês, o canto externo e o canto, a parede interna aqui do nosso olho. E é muito importante você conhecer o seu olho, o formato dele. Então, se ele é um olhinho mais puxado, o meu, ele é bem amendoado, né, ele é menorzinho e ele tem uma puxadinha. Então, tem pessoas que têm o olho mais caído, tem pessoas que têm o olho bem redondão, grandão. É importante você conhecer o formato do seu olho, porque daí você vai poder se familiarizar com outros formatos de olhos, né? Você vai poder encontrar pessoas que tenham um formato de olho parecido com o seu, e aí assim você vai vendo o que essa pessoa faz, deixa de fazer, o que favorece mais o seu olho e o que não favorece tanto assim. A segunda dica é que você precisa preparar a sua pálpebra. Você não pode vir aplicando a sombra com a pálpebra ali sem nada, simplesmente a sua pele, porque o desempenho das sombras não vai ser tão legal assim. Não vai ser a mesma coisa que você aplicar um produto na sua pálpebra, deixar ela bem uniforme, toda da mesma tonalidade, para que daí sim você possa vir, né, aplicando as sombras. Quando a gente vai preparar a nossa pele, né, fazer a nossa maquiagem da pele, antes da gente vir com o iluminador, blush, corretivo, pó, a gente aplica a base para transformar o nosso rosto numa tela em branco e a gente poder começar a brincar com as cores. Então nos olhos vai funcionar meio que da mesma forma. Então você pode aplicar ou a base que você aplicou no seu rosto, mas eu recomendo que você aplique um corretivo. E esse corretivo, ele pode ser 2 tons mais claros aí do que a sua pele. Isso porque quanto mais clara for a superfície que essa sombra for aplicada, mais ela vai aparecer, né? Então é muito comum você ver maquiadores profissionais aplicando até mesmo uma base para sombras branca, porque quanto mais clara, mais a sombra vai aparecer. Depois que eu apliquei esse corretivo na minha pálpebra inteira, eu vim espalhando com o próprio dedo mesmo. E aí, depois que você aplica esse produto, como ele é cremosinho, né, como ele é um produto mais molhadinho, você precisa selar. Então daí eu vim com um pó, um pincelzinho assim, bem, né, tirei o excesso do pó e apliquei ali na minha pálpebra inteira, deixando ela bem sequinha, pra daí sim eu poder começar a aplicar as sombras. Se você não selar esse produto cremoso que você aplicou nos seus olhos, quando você vier com um pincel sujo de sombra, essa sombra ela vai grudar no seu olho e, minha amiga, pra esfumar isso é muito difícil, você vai ter muito mais trabalho. Então sela essa pálpebra, pode ser com um pozinho translúcido, pode ser com uma sombra um pouquinho mais clara, uma sombra mais esbranquiçadinha, não tem problema. O importante é deixar essa superfície toda bem sequinha e uniforme. A terceira dica é que você precisa pelo menos ter 3 pincéis para fazer um esfumado bonito, aquele esfumado assim, ó, praticamente profissional. 2 para a parte superior dos seus olhos, então para você poder trabalhar na sua pálpebra, e 1 para você trabalhar na pálpebra inferior, né, aqui embaixo, rente aos cílios inferiores. E aí você tem que se atentar ao seguinte: quanto maior for o pincel, maior a área que ele vai pegar do seu olho. E já que você não sabe fazer um esfumado, imagina
você aplicar uma sombra, independente da cor, mas numa área muito grande, como é que você vai trabalhar com ela depois? Então aqui eu tenho alguns pincéis pra botar de exemplo pra vocês, e aí eu vou mostrar os pincéis para esfumar. Eu tenho aqui 3 pincéis, eu tenho um de um tamanho maior, que vai pegar uma grande área do meu olho, um de tamanho médio e um bem menor. Ele não é super pequenininho, mas ele é bem menor. Pra quem não sabe fazer nada de esfumado, é muito mais fácil você começar com um pincel pequeno, porque dessa forma você vai de pouquinho em pouquinho aplicando o produto ali no seu olho, né? E aí as chances de errar são bem menores. E pra parte dos olhos ali inferiores, você tem 2 opções, né? Você pode ou aplicar com um pincel mais achatadinho, eu gosto bastante desse aqui, é o W124 da Macrylan, ou um de esfumar bem menorzinho também, que esse aqui é o W905. Com vocês, eu vou utilizar o W124, que ele é bem achatadinho. E aí você vai dizer assim, tá, mas eu vou aplicar as sombras só com esse? Sim, você pode simplesmente limpar o seu pincel num paninho, não tem problema nenhum. Aqui no canal já tem vídeo de pincéis para os olhos para iniciantes. Então tem todos os tipos de pincéis que vocês puderem imaginar, e aqueles que vocês não imaginam também tá lá nesse vídeo. Então se você quiser aprender um pouquinho mais sobre pincéis para os olhos, não deixa de conferir o vídeo depois desse daqui, e aí então clica aqui nos cards, e também eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo no box de informações. A minha quarta dica é que você precisa ter pelo menos 2 tons da cor do esfumado que você quer, né? Da cor da sombra que você quer. Então, por exemplo, você quer fazer um esfumado rosa, ou roxo, ou verde, ou laranja, não importa a cor que você quer, mas tenha pelo menos 2 tons dessa cor, né? Então, aqui no caso, eu vou fazer um esfumado com vocês em tom de marrom. Então eu vou trabalhar com um tom de marrom um pouquinho mais claro e um tom de marrom um pouquinho mais escuro. Eles têm que ter uma certa diferença ali. Isso porque a ideia do esfumado é você criar um degradê com essa sombra. Você pode perfeitamente fazer isso com uma sombra só, mas aí é pra quem já está mais avançada, porque você pegar uma sombra escura e esfumar ela a ponto dela ficar clara, é porque você já tem que ter um pouco mais de prática. Então, pra facilitar, você trabalhando com 2 tons, né, o tom mais claro já vai ajudar você a fazer esse degradê, porque a ideia do esfumado é essa, gente, é você esfumar a ponto de fazer um degradê com essa cor, então ela ter uma área mais escura, e aí você vai esfumando, tornando essa sombra mais clara, até que ela se funde com a sua pele. Olha que romântico, gente! Mas basicamente é isso. A paleta que eu vou utilizar é o esfumadão de respeito da Duda Fernandes, e como eu disse pra vocês, eu vou usar 2 tons de marrom. Eu vou usar um tonzinho um pouco mais claro e um tom mais escuro. Eu recomendo que comece com a sombra mais clara, porque dessa forma você já vai limitar aonde ali, né, vai ter a sombra escura. Porque se você começa com a sombra escura, você corre o risco de perder um pouco da noção de espaço, e aí essa sombra escura ficar em uma grande área do seu olho e depois você não conseguir esfumar. Então começa com a sombra clara, porque daí assim ela já vai dizer pra sombra escura aonde que é o lugar dela. E aí eu vou começar com um pincel, esse aqui é da Quem Disse Berenice, é um pincel de esfumar de tamanho médio, e a sombra marrom mais clara. E aí eu vou começar, pensem assim, ó, aonde você coloca a sombra primeiro é onde ela vai ficar mais escura. Então, como esse degradê ele vai se perdendo quando ele vai se aproximando da sobrancelha, eu não posso começar a aplicar a sombra aqui embaixo da sobrancelha. Então eu vou começar a aplicar bem aonde meu dedo afunda, que é no côncavo. E aí, ó, eu já peguei aqui uma quantidade da sombra, eu aplico bem aonde afunda, e aí eu começo com movimentos de vai e vem. Eu vou dar um zoom em vocês aqui para vocês poderem ver melhor. Antes de você vir aplicando a sombra no olho para começar o seu esfumado, você pega ela e dá uma batidinha com o pincel, porque assim você vai tirar o excesso de produto e não vai aplicar uma quantidade muito grande dele na sua pálpebra, porque isso pode dificultar. E aí, ó, eu tô vindo aqui tanto no cantinho interno do meu olho, fazendo movimentos de vai e vem, ó, aqui, ó, aonde afunda, e tô vindo aqui também no cantinho externo, né, no cantinho na parte de fora. Aqui
Aqui você tem a opção de puxar esse esfumado, então trazer ele bem aqui pra fora, ou fazendo movimentos circulares, que daí assim você mantém o formato do seu olho. E aí você vai subindo sem pegar mais produto, com esse pincel lentamente, ó, subindo aqui pra próximo da sua sobrancelha, deixando sempre um espaço, porque como eu disse pra vocês, o esfumado ele é um degradê que ele vai se fundindo com a sua pele. Se você acha que tem a mão muito pesada e que tá ficando muito marcado, segura o pincel mais pra ponta, porque daí assim, ó, você não vai colocar tanto peso no pincel, porque tem uma diferença muito grande de você segurar aqui e aí vai ficar aquela coisa muito marcada, e de você segurar bem na pontinha. Troquei de pincel, agora eu peguei o W906 da Macrilan e o tom mais escuro, e aí eu vou aplicar aqui, ó, rente aos meus cílios e nessa parte aqui da pálpebra móvel, que é a parte que a gente, né, movimenta. Nesse momento, eu ainda não esfumo essa sombra. Esfumar é quando você fica com o movimento de vai e vem ou o movimento arredondadinho, né, o movimento de bolinha. Então, ó, primeiro eu pego a sombra, tiro o excesso e aplico dando prensadinhas. Aí, ó, ela vai ficar um pouquinho marcada, não tem problema ela ficar um pouquinho marcada. Aplico até o final aqui, ó, do meu cantinho externo do meu olho. Olha como ela ficou mais marcadinha. E aí eu volto com o outro pincel e mais uma vez movimento de vai e vem nessa bordinha, né, aonde é o côncavo. E aí as duas sombras, elas se fundem e você não vai conseguir ter noção de que tem dois tons diferentes aqui, porque você já trabalhou o tom que é um pouquinho mais claro, fazendo aquele degradê, e aí depois você veio com um tom mais escuro. Olha que perfeito! E aqui no final, se você quiser, movimento de vai e vem pra fora, cuidado até onde você vai com essa sombra, ou então, mais fácil, ó, movimento de bolinha. E aí o esfumado na parte inferior, dos cílios inferiores, ele segue a mesma regra da pálpebra de cima, né, nos cílios superiores. Então a gente vai aplicar a sombra mais escura rente aos cílios, bem rente aos cílios. Aí você vai limpar o seu pincel num papelzinho, pode ser num papel higiênico, o papelzinho que você tiver aí, ou numa toalhinha. E aí depois a gente completa o esfumado com a sombra mais clara. Muito importante de lembrar de juntar aqui, ó, com o esfumado de cima, para ter uma continuidade. E aí depois eu vou limpar o meu pincel, vou vir com a sombra mais clara, tiro o excesso e aí aplico na bordinha do tom mais escuro. Também lembrando de fazer a união aqui com o esfumado de cima. Volto com o primeiro pincel, aquele que eu apliquei a sombra mais clara para esfumar aqui, sem pegar produto nenhum. Eu só vou, ó, fazer movimentos circulares aqui para ajudar nessa união, né? Lembre-se que esse esfumado inferior, ele tem um limite. Se você descer muito com ele pode parecer que você está com olheiras, dependendo da cor. Pronto, agora você se joga na máscara de cílios, usa e abusa. Se você não sabe colocar cílios postiços, aqui eu coloquei a máscara de cílios, apliquei a máscara e coloquei uns cílios assim bem naturais. Se você não sabe ainda colocar cílios postiços e quer deixar esse esfumado mais bonito, mais completo, já tem vídeo aqui no canal ensinando como escolher os cílios postiços, como medir os cílios postiços, como colar. Então eu também vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards e no box de informações na nossa playlist de maquiagem para iniciantes. E agora eu quero saber o que você achou desse esfumado. Você achou complicado? Você achou que não vai conseguir reproduzir? E assim, ó, você pode agora brincar com tudo que você quiser. Você pode colocar um lápis mais claro na linha d'água, se você quiser abrir mais o olhar. Se você tem os olhos muito grandes e você quer diminuir um pouquinho, você pode colocar um lápis escuro. Você pode colocar um brilhinho, uma sombra brilhosinha aqui no meio, ou então mais aqui dentro da parte interna dos olhos, ou então abaixo das sobrancelhas. Agora você vai abusar da sua criatividade.
Ah, e muito importante que eu não posso esquecer de comentar pra vocês que eu comecei com a pele pronta porque é mais fácil a gente fazer os olhos com a pele pronta e deixar esse degradê bonito aqui do que fazer os olhos primeiro e depois fazer a pele. Quando a gente faz a pele, a gente come, né? A gente apaga o que a gente fez aqui. E aí a gente tem que refazer o trabalho, o que vai ser mais complicado de deixar esse esfumado mais suave. Agora compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que ama maquiagem, mas tá com dificuldade de esfumar. E se você quiser ficar ainda mais perto, me acompanha lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo Paty Neves. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!